Olá, pessoal, está começando mais um Desafio da Leitura. Meu nome é Aline. Meu nome é Thalita. Milena, Michela e a Cindy. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro escolhido, que é O Sol é para Todos. Escolheu o mesmo livro? Eu esqueci. Foi a Cindy? Eu. Por que você escolheu esse livro? Eu já tinha ouvido falar do livro. E aí, há bastante tempo atrás, eu estava andando na livraria para escolher uns livros para o Plínio, porque o Plínio precisa comprar livros dele, porque ele estraga a capa, então a gente não pode compartilhar livros. E aí, a gente estava andando e aí eu vi o livro. E aí eu falei, acho que eu vou levar. Só que aí entraram outros livros na frente, eu acabei não levando. A Cindy Madura falou para outra Cindy, na volta a gente compra. E aí a gente não comprou, fui para casa, comecei a pesquisar sobre o livro e vi que era um clássico. E aí ele entrou na minha listinha de próximo. E aí quando a gente começou com a história do desafio da leitura, ele já estava na minha listinha. Aí foi fácil escolher ele, que era um clássico que eu já queria ler. Ah, interessante. A ideia de escolher foi interessante, né, Ali? O livro foi interessante. Gente, vocês têm que entender que assim, eu estou num período de ressaca literária, tá muito difícil para mim conseguir ler. Então, assim, qualquer livro que eu pegasse ia ser um martírio. Mas quem vê pensa que eu já não gostei totalmente do livro. E é verdade. Mas vamos. Não, mentira. Ai, eu adoro quando ele não gosta. Eu adoro, gente. Porque é assim pra mim. Não, mentira. O livro é interessante. Fatos triviais, né? Com racismo, e é isso aí. Tapa na cara da sociedade, não é mesmo? É. O livro, ele fala um pouco de racismo, né? Como a Aline falou. Ele traz esse olhar do racismo, mas não pelo ângulo do negro. Ele traz o olhar do racista sobre o ângulo do branco, que tenta ter empatia com o negro e tenta criar filhos que não sejam racistas numa sociedade racista. Eu gostei muito do livro, não foi porque eu escolhi, mas eu gostei muito de verdade do livro. Para mim ele é 4 estrelas e meia. Eu gosto desses livros que fazem exercício de empatia. Para mim é muito legal isso de ver, entender o ponto de vista de outra pessoa, tentando entender outra pessoa, sabe? Eu gosto muito dessa parte. E eu achei muito legal a, o pai tentando ensinar os filhos a não serem racistas numa sociedade completamente racista, ensinando ele valores que eles iam ter que carregar pro resto da vida deles e a maneira como as crianças absorviam aqueles valores. E é muito legal saber que uma criança não nasce racista, que uma criança não nasce preconceituosa, mas o meio pode fazer isso com ela. É claro, né? A gente lê o Kevin e a gente sabe que personalidade vem com a criança, não quer dizer que se ela nasceu no meio completamente pura, ela vai ser pura pro resto da vida, não é isso. Às vezes a criança pode nascer com aquilo, mas é muito legal ver o estímulo positivo, o efeito que ele pode ter nas crianças, né? E como a criança tem esse poder de desmontar outra pessoa e reconstruir ela de outra forma, né? Porque o olhar da criança é sempre um olhar diferente do olhar de um adulto. Eu acho que é isso que eu gostei do livro. Eu gostei muito do livro, de verdade. Até recomendei já para algumas pessoas. Minha nota para ele é 4,5. Ah, bonitinho. Gostei dessa explicação. Bom, para falar do livro, eu gostei bastante também do livro. Eu gostei muito como a autora faz a narração do livro, né? Então ela começa de uma forma muito sutil, apresentando os personagens, o pai, né? As crianças, a vizinhança. Então eu me senti imaginando a vizinhança, porque eu acho que ela descreveu o lugar, assim, a rua, os vizinhos, quem morava em qual casa. Eu achei muito bacana a forma como ela descreveu, ambientou, né? Colocou a gente ali dentro. Eu gostei bastante. Eu também gosto de bastante dessa temática, assim, de luta racial, essas coisas assim, eu gosto bastante também.
Eu acho que a Harper Lee, né, que é a autora, ela conseguiu trazer essa questão do racismo de uma forma muito sutil e de uma forma assim do cotidiano daquelas pessoas daquela época, né? Não é o mesmo cotidiano de agora, não dá para comparar a época do livro com agora, é bem diferente. Mas a época do livro era uma época que o racismo estava muito presente ali, né? Então, as pessoas tinham negros trabalhando para elas e achava que aquilo ali era tipo, não é mais que obrigado. Ela estava ajudando ele, na verdade, né? Eu estou ajudando o negro a trabalhar, trabalhando aqui. Então, acho que ela trouxe o olhar da criança, né? Porque o livro é narrado pela filha, né? Ela é pequenininha, então é o olhar dela em cima dos acontecimentos. Então, eu também gostei bastante do livro. Achei que ele aborda de um jeito fácil de você entender, de um jeito ingênuo, né, da criança. Achei bem bacana, assim, como ela coloca isso. E acho que eu dou 4 estrelas. Dou 4 estrelas porque, não sei, não foi o melhor livro, assim, que eu li. Tem algumas partes que eu achei um pouco arrastada da história, mas ele fluiu bem, né? Ele fluiu bem, mas algumas partezinhas eu achei um pouco arrastadinha. Então eu dou 4 estrelas para ele. Bom, vou eu então. Vai, Mi. Eu gostei bastante desse livro. Eu acho que quando eu terminei o livro, eu tive a sensação que ele foi o livro que eu mais gostei do desafio e é o livro que eu mais vou gostar, mesmo a gente ainda tendo 2 livros pendentes, né? E eu acho que eu gosto desses livros narrados em primeira pessoa por criança. Eu acho interessante, é bonitinho ver, né? E tem todo o aprendizado dela aprender toda a questão de ir contra toda o que todo mundo pensava, né? Porque o pai ensina, né, preceitos de igualdade e tudo mais, só que todo o resto não, é extremamente racista. A gente tem que lembrar que é nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né, que era a parte, né, escravocrata, né, mais do país, e era nos anos 30, se eu não me engano. É alguma coisa assim, né? Então é uma época bem antiga e de uma mentalidade muito antiga também, né? E ele, o pai, indo contra essa mentalidade antiga, ele era um advogado que ia defender um negro acusado de estupro e que toda a sociedade estava julgando esse advogado também, que ele não deveria defender um negro. Isso manchava o nome da família e tudo mais. E eu gostei muito do livro e minha nota é 5. Eu acho que ele dá um quentinho assim no coração. E ele não é o meu favorito da vida, mas eu acho que é um livro que eu gostei muito. Então, para mim, ele merece sim. Vai, Mi. Eu Você deu o quê? também gostei muito do livro, muito mesmo. Eu tive exatamente as mesmas sensações da Milena, de que ele é de longe o melhor livro do desafio. E mesmo, eu também tenho a impressão que mesmo com os outros 2, ele vai ser o que eu mais vou gostar. Eu gostei de tudo, sobretudo desse olhar infantil mesmo da situação. Acho que essa é a grande sacada do livro. É o olhar da menina. Eu gostei de tudo, gostei muito das histórias, da parte da infância deles, a vivência infantil, as brincadeiras, as coisas que eles passaram, que eu achei muito bonito. Essa parte do racismo, lógico, é a mais importante e é a mais legal. Eu gostei muito do pai deles, acho que ele é um personagem que sempre que ele aparece, você tem algo a aprender com ele. Ele é muito, sim, um exemplo de pessoa, um exemplo de como todos nós deveríamos ser na sociedade. E o final é maravilhoso. Eu também estou dando 5, porque eu chorei lendo esse livro e eu não me lembro de chorar lendo um livro há muito, muito, muito tempo. Então, estou dando 5 porque eu achei ele completo. Ah, gente, eu não posso dar uma nota alta, mas a culpa é minha, porque eu tô de ressaca literária. Então, assim, eu li realmente obrigada, e é péssimo você ter essa experiência de ler obrigada. E eu não tava com vontade, eu tava com vontade de fazer qualquer coisa, menos ler o livro. Então, eu dormia,
eu, sei lá, conversar, fazer qualquer coisa menos ler o livro. Mas o que eu posso dizer sobre? Que realmente o pai das crianças, ele é um personagem bem cativante por conta dos princípios dele. Eu gostava muito da cozinheira que morava na casa, que era a Calpurnia. Eu achava ela uma personagem de fibra muito forte, então ela me interessava, a história dela eu achava mais interessante do que a dos demais, porque eu gosto de personagens que não são os principais, né? Eu tenho esse problema. É, deixa eu ver o que mais. Ah, aquela tia da menina, eu queria simplesmente chutar ela até ela parar de respirar. Uma mulher chata. Ficava implicando com a menina porque ela usava, porque ela não queria usar vestido. Ai, que saco, gente. É criança, deixa ela usar o que ela quiser. Mas enfim, tudo bem, a gente sabe que estava naquela época, blá 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 blá, blá, mas irrita. E que mais? Ah, aquela professora também, gente, pelo amor de Deus, a professora que estava implicando porque a menina sabia ler. Nossa, dá pra ver como a sociedade era assim absurda. Ainda bem que a gente evoluiu um pouco, porque se você for parar para ver assim do tempo que a história ela reflete, né? Até hoje muita coisa ainda continua a mesma, né? Porque o racismo continua igual, ou seja, se sempre tiver um negro presente na história, provavelmente eles vão apontar ele como culpado. E isso até hoje é assim. Então, assim, eu acho que o que eu queria mais saber era sobre o caso. Aquele cara lá aquele vizinho, toda hora que as crianças tinham uma fixação por ele, estava me irritando. Isso me incomodou muito. Nossa, mas que chatice! Meu, não sei porque ficava focando tanto nele. Eu queria saber do caso. E aí? O que vai acontecer? Coitado do Tom, né? Vamos lá, vamos. Não, não. Aí eles queriam focar nas brincadeiras das crianças, eu não tava com paciência para isso. Mas, então eu vou dar uma nota assim de 3 estrelas, porque a culpa é minha. Porque eu não tava com paciência para ler. E eu terminei de ler exatamente hoje, que é o dia da gravação. Eu varei a madrugada lendo, igual estudante mesmo de faculdade. Então, assim, sabe? Nossa, eu tenho que ler só para cumprir a matéria, eu vou ver aí. Foi isso. Estou levando a sério o desafio? Estou, mas é porque eu não estava mesmo a fim de ler, gente, desculpa. Mas são essas as minhas observações. Espero que tenham sido relevantes. Não, eu ia falar falar, que a gente eu ia falar, termina com uma nota 4,3. Tipo, é o melhor livro mesmo aliás, que a gente teve de nota, eu acho. Leiam esse clássico. Ele é bom. Ele é bom. O problema sou eu, mas ele é bom. o problema sou eu. Eu gostei bastante da parte que a autora coloca as crianças brincando e perturbando o vizinho, porque isso acontecia muito comigo quando eu era criança. Tinha uma casa no final da rua, da casa da minha avó, cheia de mato, e a gente subia muito, tinha um pé de amora na frente. A gente subia no pé de amora para pegar a amora, e a gente nunca via ninguém naquela casa. Aí a gente tacava amora nas janelas para ver se alguém ia na casa, para ver quem morava lá. Então eu achei bem legal ela colocar essas coisas assim no livro, porque você começa a remeter à sua infância. Então eu achei divertido, porque é uma coisinha de um assunto tão sério que eles estão tratando no livro, tem uma partezinha ali de uma inocência das crianças que estavam mais preocupadas com o vizinho, em perturbar um vizinho. Na verdade, elas queriam saber quem é que estava lá dentro ainda, né? Porque nunca tinham visto o vizinho até então, né? Eles queriam saber quem é que estava ali. Que eu, quando era criança, jogava amora na janela para ver se saía alguém daquela casa, porque a gente não via ninguém entrando nem saindo. Eu achei bem legal essa parte, assim. Foi uma parte divertida. Ah, que legal. Viu? Opiniões totalmente contrárias. Adoramos. A gente gosta disso. Você está lendo a continuação do livro, né? E está gostando? Eu fiquei, na verdade, eu gostei tanto do primeiro livro que eu falei, se eu ler o segundo, ele vai arruinar o primeiro. Aí eu falei, vai, não vai? Porque eu li na internet que o segundo livro não era bom. Eu também. Ele tá arruinando? Conta. Tá. Gente, acho que eu não...
Eu gostei tanto quando eu terminei o livro do Sol é para Todos, eu gostei muito do livro, assim, né? Eu acho até que talvez a nota que eu esteja dando seja porque eu fui contaminada pelo segundo livro. Eu gostei muito do livro. Ele é um dos favoritos também, junto com Passarinho, que eu gostei bastante. Ele é um dos favoritos que a gente leu esse ano, que eu li esse ano, né? Além do desafio. Mas o livro que a Milena comentou chama Vá, Coloque um Vigia. Também é da Harper Lee. E seria uma continuação do Sol é para Todos. Pelo que eu vi pela internet, ela escreveu Vá, Coloque um Vigia antes do Sol é para Todos. Era manuscrito. Ela escreveu, foi escrevendo, botando ideias ali, né? Depois ela amadureceu as ideias e transformou no Sol é para Todos. Muito bom. Aí. Bem amadurecida. Nossa, excelente, viu, Harper Lee? Eu sei que você já não está mais entre nós, mas ficou excelente, o Sol é para Todos. Mas o Vá, Coloque um Vigia, ela lançou em 2015 e, pelo que eu vi, deu umas treta com a pessoa que cuida da carreira dela, que eu esqueci. Porque ela queria um outro livro sobre a mesma temática e tal, e aí ela achou o manuscrito do Sol é para Todos, e eu não sei, há controvérsias na internet se foi a Harper Lee mesmo que finalizou o livro ou não. Eu acho que não, porque, assim, opinião pessoal, porque tem muitas contradições no livro, é diferente, o pai o Atticus, né, que é o pai das crianças, ele tem uma personalidade completamente diferente do que está no Sol é para Todos. O Vá, Coloque o Vigia, ele se passa mais ou menos 20 anos depois, também é narrado pela filha, né? Também é narrado por ela, mas ela já está maior, né? E aí ela volta para visitar o pai, e aí vai desenrolando o livro, né? Mas nossa, ele é bem diferente, eu não estou gostando do livro. Assim, como história, se eu só tivesse lido ele, ia ser um livro, ok, mas como eu li o Sol é para Todos, pensando que era uma continuação, os personagens estão sendo desconstruídos na minha cabeça, sabe? É muito diferente o psicológico das pessoas do Vá, Coloque um Vigia para o Sol é para Todos. São as mesmas pessoas, mas elas são completamente diferentes. Só a filha, né, que é Scout, né, ela tem ainda uma inocência, ainda tem ali um resquício dela quando era criança. O resto das pessoas são completamente diferentes. Então, se vocês gostaram bastante do Sol é para Todos, eu não recomendo Vá, Coloque um Vigia. Se vocês tiverem a curiosidade de saber o quanto ele desconstrói os personagens, leiam, né? Mas é Já difícil com essa falar. consciência. Dá um exemplo. É difícil falar isso, que o livro, tipo, eu não recomendo um livro, porque é um livro, né? É difícil falar isso, mas ele é bem diferente do Sol é para Todos, bem diferente. Um exemplo, Aline, por exemplo, é que se eu der um exemplo mais... Olha os spoilers. Muito spoiler. Mas algumas situações são diferentes. Por exemplo, o julgamento do negro que o Atticus defende, ele defende o negro que não cometeu nada, ele não fez nada, né? E ele está sendo culpado por alguma coisa. No Vá, Coloque o Vigia, ele fez. Não sem o consentimento da menina. Eles fizeram coisas consentidas. Eles fizeram coisas consentidas, mas ela acusa ele como se ele tivesse feito algo que ela não queria, entendeu? Brava, porque mudou a história. Não pode mudar Porque a mudou história. a história. Eu até coloquei alguns lembretes, assim, isso não acontece assim no Sol é para Todos. Isso é diferente no Sol é para... Acho que eu peguei umas quatro passagens do livro que muda o que aconteceu. É diferente, muda o que aconteceu. Aí ele fala que
Eu esqueci o nome do rapaz que foi julgado. Tom, né? Tom Hobbs. Hum. O Tom, ele tem um problema no braço, né? Ele tem um braço mais Sim. curto. No Vá, Coloque um Vigia, ele não tem um problema assim no braço. Ele é sem braço, já. Ele não tem problema, ele é sem braço. Aí eu falei, não tem o braço? Não tem o braço. Decide aí o que você quer fazer com o personagem. Não dá pra brotar um braço no cara. Mas, enfim. Ele tem algumas coisinhas assim que são da história mesmo, que muda acontecimentos da história, além da Do parte psicológico. do psicológico das pessoas. Se você não gostava da tia, se você não gostou da tia dela no Sol é para Todos, você ia odiar ela no Vá, Coloque um Vigia. Ela Nossa. consegue ser pior. Ela consegue ser pior. Então, tipo, é um livro legal para você saber a continuação, assim, mas ele desconstrói muito. Então, eu acho que a imagem que eu tinha do pai das crianças caiu, assim, na terra, e aí eu consigo odiar ele, por exemplo, entendeu? E eu Caramba. terminei o livro achando ele o máximo da pessoa naquela sociedade de 1930 lutando contra o racismo, sendo um exemplo. Uma frase que ele fala no Sol é para Todos: se eu não fizer isso, os meus filhos não vão me respeitar, eles não vão entender como que as coisas funcionam de verdade, eles não vão ter o meu exemplo. Eu achei isso o máximo dele. Aí no Vá, Coloque um Vigia, eu olho para ele e falo assim, filho da não, sabe? Mas eu fico um pouco contaminado com o Vá, Coloque um Vigia. Não tô. Tá desconstruindo O Sol é para Todos, por isso que eu não tô gostando dele. Ai, que Não triste. recomendo. Caramba, que droga. Bom, então, com Não essa vou ler, opinião porque Tô no final. Thalita, a gente deixa a dica de evitar esse livro, porque, né, se for para mudar a história, vamos procurar uma fanfic, né, gente? Vai ficar. Enquanto eu estava lendo o livro, no começo e até uma boa parte do livro, eu estava me sentindo lendo Passarinha. Parecia que eram as mesmas pessoas, assim. Tudo bem que não tinha o irmão lá, né? Mas acho que do jeito que ela escreveu a Passarinha era muito parecido, assim. A linguagem e as características dos personagens. Não 100%, lógico, mas me sentia até eu me conectar bem com o livro, eu ainda sentia que tinha muita relação com a Passarinho. Apesar de eu achar, para mim, não ter nem comparação os dois livros, assim, nenhuma comparação. As histórias e nem como foi escrito, né? Mas era isso. Mas eu percebi uma coisa parecida também, Mi. Eu fiquei lembrando bastante do Passarinho. Acho que porque no Passarinha eles remetem ao Sol é para Todos, né? Logo na introdução do livro, para explicar o apelido da menina, né? Que também é scout, né? E eu consegui perceber por que ela era chamada de scout também, porque no livro do Sol é para Todos, a scout também é uma criança e ela é bem ingênua, então você vai vendo o desenrolar dela, né, crescendo um pouco, porque ela começa com uma idade e termina com outra, mas você vê que ela é bem mais ingênua, ela tem uma ingenuidade infantil, que é a mesma coisa no Passarinha, que ela tinha uma coisa muito literal, né, das coisas serem levadas muito no pé da palavra, assim. Então, eu acho que eu entendi por que no Passarinho o irmão dela chamava ela de Scout. Que eu achei ele engraçado fazer essa ligação, achei bem legal também. uma coisa que eu fiquei pensando durante o tempo que eu li o livro, e agora fiquei muito decepcionada com a Thalita falando da continuação do livro, se eu tivesse um filho, será que eu seria capaz de ser uma referência para ele igual o Atticus é? E aí aquilo ficou, entrei num looping, aquilo que eu falava, gente, será que eu teria tudo isso de consciência para ensinar uma criança? E aquilo me fez refletir tanto nisso, de querer
dele ter essa visão que ele precisava ser um exemplo para os filhos, que independente do que ele fizesse, ele queria que as crianças tivessem orgulho dele, mas principalmente ele queria que as crianças fossem boas pessoas, né? Que elas perpetuassem aquilo na sociedade que ele estava deixando ela. E essa construção me fez, nessa época que a gente está vivendo ainda mais, será que as pessoas têm esse tipo de consciência do que elas estão deixando para os filhos delas? Será que é isso que elas querem de fato deixar? E eu fiquei muito tempo pensando nisso e me fez até mal. Eu acho que eu não conseguiria ter tudo isso desse olhar, desse que nem. Eu não vou dar spoiler, mas numa certa passagem ele coloca o filho dele para sofrer, porque ele precisa passar por aquilo, ele precisa sofrer para ele entender como que é a vida, para ele criar essa responsabilidade com o outro, criar a responsabilidade de se colocar no lugar do outro e saber até que ponto ele pode aceitar, porque ele está tendo um exercício de empatia. E isso me fez ficar muito tempo. Cindy, eu acho que só o fato de você se Isso, por isso que eu preocupar gostei com isso, o fato só de você se preocupar com isso já mostra que você tem uma visão diferenciada. Então, com certeza você daria os valores corretos para os seus filhos. Isso você pode ter certeza. Quem não se preocupa com esse tipo de coisa, primeiro que não vai pensar nem no futuro da criança, vai fazer a criança jogar ela no mundo, para começar. Então, assim, isso você pode ter certeza. Pode ficar tranquila quanto a isso. Bom, então, se vocês gostaram de tudo que a gente conversou até agora, a gente convida vocês a assistir o segundo bloco, que é a parte com spoilers. E se você não ligar de saber sobre os spoilers, né, do livro, ou se você tiver mais interesse para saber, realmente devo ler? Não devo ler? Enfim, de qualquer forma, assiste aí para dar visualização pra gente. É isso. Até mais! Tchau!